volto neste momento à palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu abro no capítulo de número 2, gostaria de ler apenas um versículo de número 2. Estas palavras: porque nada me propus fazer ou fazer, saber, ensinar, pregar, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Bem, o nosso título nesta noite é uma pergunta baseada neste texto: qual é a base da nossa fé em Deus? Qual é a base, o sustentáculo da nossa crença? Sobre o que se baseia a nossa fé em Cristo e a nossa certeza pessoal de salvação? É uma pergunta para o exame do coração. É uma carta maravilhosa, está cheia de declarações como estas. Foi escrita a uma igreja na Grécia, cidade de Corinto, por volta do ano 50 do primeiro século, por Paulo, é claro. Corinto, você sabe dos seus estudos de história, no sul da Grécia, uma cidade muito grande para a época, em torno de 700 mil pessoas. Se você considera 2.000 anos atrás aquela região, uma quantidade imensa de pessoas ali. Corinto, muito conhecida, muito famosa também entre os romanos daquela época e em todo o mundo, na verdade, muitas expressões para designar a cultura e o cidadão corintiano. Quem era este cidadão? Bem conhecido em todo lugar como uma pessoa lascívia, corintianizar. Talvez alguém possa nos auxiliar com a nossa querida visitante nesta noite, mas mantendo a nossa atenção aqui, queridos, Corinto, esta imensa cidade no sul da Grécia. Bem, Paulo visita aquela cidade, gasta algo em torno de 1 ano e meio ali. Ele prega o evangelho da graça redentora. Ele confronta homens e mulheres com o evangelho de Cristo. O poder de Deus se manifesta pelo Espírito Santo e almas são salvas naquela cidade. Ele deixa aquele lugar e segue pregando o evangelho da graça redentora. Aproximadamente 7 anos após esta visita, a conversão de almas ali, ele escreve uma carta àquela igreja, e esta carta é esta que está em nossas mãos aqui nesta manhã, ou melhor, nesta noite, e que nós estamos considerando. Ele escreve, na verdade, um total de 7 cartas aos Coríntios. Apenas 2 foram mantidas aqui para nós, pela vontade do Espírito, é claro. E meus queridos amigos, a cidade de Corinto foi um grande avanço para o Evangelho, um lugar central na região da Grécia, naquela região da Europa. Dali, muitos missionários seriam enviados para outras regiões da Grécia, o Evangelho proclamado, igrejas seriam estabelecidas. Bem, ali naquela cidade, naquele período do século I, se encontravam não somente gregos. Eu estou lhe dando pano de fundo para que você perceba o argumento do apóstolo Paulo em nosso versículo em particular, o versículo 2. Não havia apenas gregos ali, mas haviam cidadãos romanos. Mesmo os romanos admiravam os coríntios. Mas a cultura corinta, assim como a cultura grega daquela época, era inteiramente voltada ao hedonismo. E eles se vangloriavam disso. Havia um termo que era usado no Império Romano, na cultura romana, a respeito de alguém que levava uma vida de devassidão e boemia. Era dito que ele foi corintizado. Assim, a partir dessas declarações históricas, culturais, nós podemos ter um pouco do senso da vida, da cultura hedonística daquelas pessoas da cidade de Corinto. E para lá vai o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Paulo, com o evangelho da graça redentora. Mas há outros aspectos também da história e da cultura de Corinto. Corinto, como toda grande cidade grega, reunia as principais escolas de pensamento da época. Ali estavam os estoicos, é claro, e os epicureus, os principais filósofos, escolas de pensamento daquele período, mas todas as demais escolas de pensamento estavam presentes ali na cidade de Corinto. Era uma cidade opulenta, grandiosa, uma espécie de capital da região. E, queridos amigos, ali estava o centro da formação da cultura greco-romana. Você pode pensar sobre um lugar como este? Pessoas opinativas viviam ali. Ali saíam os livros, assim por dizer, que determinavam o modus cultural, cosmovisão daquela região naquele período.
Haviam grandes oradores ali, grandes filósofos, haviam também senadores romanos que aposentavam e iam para aquela cidade. Ali na cidade de Corinto havia uma base do exército romano. Lembre-se que Corinto naquela época era uma colônia romana. E assim como os Estados Unidos hoje, por exemplo, possui bases militares em várias partes do mundo para proteger os seus interesses, Roma tinha uma base militar em Corinto. E ali não haviam apenas soldados, mas haviam homens de elevada estatura no exército romano. E o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra do Evangelho naquelas ruas, como era o seu costume, em pequenas praças, as pessoas se reuniam para conversar e outras pessoas vinham. Era o costume grego, eles eram inclinados ao debate, à compreensão de ideia, à troca de ideia, e nós lemos que a pregação de Paulo causou uma tremenda impressão entre muitas pessoas ali, conversões, e uma igreja é fundada. Mas você se recorda também, espero eu, que os gregos possuíam a sua religião, e a religião dos gregos, como dos romanos, era uma religião politeísta. Eles criam não em um Deus, mas em uma pletora, em uma miríade de deuses, de semideuses, meio humano, meio deuses, heróis também, que eram pessoas acima da capacidade humana, daí vem esse termo herói. E a sua religião era coroada por práticas e por cultos que eram característicos do Deus em particular que cada cidade grego-romana adorava. Em Corinto, por exemplo, Apolo e Afrodite eram adorados. Haviam templos dedicados a estas divindades. Afrodite era adorada por práticas sexuais, e haviam estas prostitutas e prostitutos religiosos ali, e é claro, estas coisas atraíam todo tipo de perversidades e vulgaridades, e quando a imoralidade, o mal e a perversidade é elevada ao status de religião, de crença, de fé em um local, então você pode perceber o estado de uma sociedade e de uma cultura como aquela. Havia um grande templo naquela cidade, dedicada a Afrodite, com mais de 1000 sacerdotisas a Afrodite, prostitutas. E esta prostituição era algo fundamental para aquela religião. Mas ainda assim, Deus conduz o apóstolo Paulo com esta mensagem de salvação, de reconciliação àquele lugar. E o conhecimento de Cristo se espalha por aquela cidade. E uma igreja, então, é fundada ali. Eu volto a mencionar que depois de 7 anos, Paulo, então, escreve esta carta. E aqui ele está falando no passado. Ele começa dizendo no versículo 1, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quando eu fui, veja, ele os chama de irmãos, não é? Mas quando ele esteve lá pela primeira vez, não eram irmãos nem irmãs. Eram pagãos, pessoas que viviam, que amavam, estavam presas e praticavam tudo que Paulo descreve nesta lista do capítulo 6, a partir do versículo 11, fornicadores, idólatras, efeminados, adúlteros, sodomitas, ladrões, bêbados, avarentos, maldizentes, toda esta pletora de pecados, foram as pessoas que ele encontrou ali. Não eram irmãos, eram pessoas presas em seus vícios morais, mas agora ele se dirige a elas como irmão, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, veja aqui, ele declara qual foi a sua diretriz em todos os lugares, e aqui em particular em Corinto. Quando fui até vós, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana. Não é interessante? Corinto era uma boa igreja, era uma igreja grande, na verdade. Uma igreja elogiada por Paulo muitas vezes em suas cartas como a única igreja que possuía todos os dons espirituais. Sim, havia um partido ali de causadores de problema, e esse partido, na verdade, mais de um, se formou em torno de admiração a certos oradores cristãos, ao ponto de alguns declararem, olha, eu sou mais da estirpe de Apolo, pregador Apolos, ou de Pedro, não, eu sou mais para o lado de Paulo, eu já prefiro o sermão de Cristo, coisas estranhas. E Paulo escreve repreendendo aquela congregação e diz, acaso Cristo está dividido? Acaso Paulo morreu por vocês? Vocês não compreendem? Mas qual é a raiz desse debate, destes grupos aqui? Bem, era a influência daquela cultura dentro da igreja.
Os coríntios, como todos os gregos, admiravam os filósofos, amavam os oradores, apreciavam as suas palestras e os grandes debates. Ter aqui também dentro da nossa igreja estes grandes oradores, homens, crentes é claro, mas que conseguem dialogar com a filosofia do nosso tempo e fazer uma ponte entre Cristo e a filosofia. Ter estes grandes homens seria um imenso ganho para nós, e as pessoas no mundo viriam ouvir também um discurso complexo, refinado, elevado, que pudessem compreender, que misturasse a filosofia deste mundo e muitas citações de autores e de filósofos. Eu prefiro Apolo. Apolo parece ter uma oratória mais grega, Paulo traz um elemento mais oriental, judeu e grego. Eu prefiro este elemento, como Paulo. Não, eu prefiro Pedro, eu prefiro Cristo. E Paulo deve repreendê-los. E esta é parte da sua repreensão, quando ele diz: eu não fui ter convosco, pregando o Evangelho, anunciando-vos o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é Cristo. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana. Isto é interessante, porque Paulo poderia ter ido, porque Paulo também era um orador, um homem de grandes letras, de grande conhecimento. Fora formado na universidade de Tarsus, conhecedor dos poetas gregos. Vez ou outra ele cita um ou outro aqui, com a intenção de contradizer o pensamento de um dos deles, com a sabedoria divina, é claro. E ele poderia muito bem ter demonstrado o seu poder intelectual, a sua capacidade, e ele poderia pregar, veja, de tal maneira, deixa-me colocar nesses termos, é isso que ele diz aqui. Sempre que ele iria pregar a um novo grupo de pessoas pela primeira vez, uma nova cidade, é o que ele está dizendo aqui, ele via diante de si dois caminhos possíveis para apresentar o conhecimento ou o testemunho de Deus, duas maneiras. Uma delas é que ele poderia pregar de tal maneira que ele exibisse todo o aparato intelectual que ele cultivou ao longo de muitos anos e que ele dominava muito bem. Expressar-se de uma maneira muito habilidosa por meio de uma oratória que ele possuía, e expressar a sabedoria deste mundo, os argumentos complexos da filosofia, e tentar provar a existência de Deus e a divindade de Cristo a partir de argumentos silogísticos sobre o design na natureza, e organizar sistematicamente o estado da arte a respeito da compreensão sobre Deus e o Logos e coisas desta natureza, impressionar aqueles gregos e deixar eles de boca aberta. E eles então talvez aplaudiriam não aquela mensagem e pensariam: mas que nova doutrina maravilhosa é essa, que parece reunir todas as coisas em um só sistema? Bem, ele poderia fazer isso para manipular as mentes e convencer as pessoas, com argumentos fortes, bem costurados, lógicos e filosóficos. Mas é claro, Paulo não faria isso, nós sabemos. Ele não escolheu tomar este caminho. Ele tomou um caminho bem diferente ao apresentar o testemunho de Deus, o Evangelho de Cristo pela primeira vez. Ele decidiu isto, foi uma decisão pessoal, pré-pensada. Ele nos diz isso aqui: eu decidi, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu escolhi, eu decidi, eu não fui previamente estabelecer isso com sublimidade de palavras humanas. Ele escolheu simplesmente falar sobre Jesus Cristo, salvação, arrependimento de pecados, vida eterna, que todos precisavam. Essa foi a escolha dele. Agora pense comigo, talvez se houvesse ali naquela cidade um crente que foi salvo, digamos, em Pentecostes, em Jerusalém, mas vivia em Corinto, e quando Paulo chegasse ali, eles se encontrassem, e ele perguntasse a Paulo: Paulo, como é que nós vamos alcançar esta grande cidade de Corinto? E Paulo declarasse a sua diretriz: eu irei pregar diretamente Cristo, Jesus Cristo crucificado. Possivelmente, talvez, este crente, influenciado pelo contexto desta cultura greco-romana, ele diria algo do tipo: mas Paulo, vem aqui. Eu moro aqui há 15 anos nessa cidade, eu cresci aqui, sou filho de judeu e mãe grega, eu me formei aqui. Deixa-me dizer algo que você não sabe. Não é uma boa diretriz começar com Cristo. Olha, sabe o que você faz?
Antes de falar sobre o céu, a salvação, um homem crucificado pelos romanos, você precisa, esse é um grupo diferente de pessoas, você precisa impressioná-los intelectualmente. Eles são assim. Eles precisam ser convencidos por argumentos silogísticos. Eles precisam ver o seu cabidal de conhecimento, e a sua capacidade de razão e de raciocínio, e que você domina as letras, e os filósofos, e os historiadores, e os poetas, e a arte, e você conhece estas coisas. Você não pode simplesmente trazer um novo produto, sem dialogar com o que eles já têm, e mostrar a superioridade, algo dessa natureza. Não comece assim. Tente impressioná-los primeiro. Você possui um instrumental intelectual para isso. Mostra lógica e raciocínio, e tenta provar para eles que esta mensagem, embora pareça obscura, ela é racional. E ela, na verdade, é uma mensagem muito superior do cristianismo à mensagem, à visão de mundo e de ser dos gregos e romanos. Tente mostrar a superioridade filosófica, da mensagem cristã, antes de falar diretamente sobre o Senhor na cruz, sangrando, executado pelo Império Romano. Não entre nisso. Veja, deixa ele exemplificar, Paulo. Se você vai vender um produto novo em um lugar onde há tantos produtos e ofertas e oportunidades, é contraprodutivo começar apresentando os contras do produto. As letras miúdas, olha, esse produto eles têm esse problema aqui, e pode ser que isso aconteça, e há um erro aqui, isso aqui, depois apresentar as vantagens. Paulo, pense, você não pode começar a falar sobre um homem subjugado ao Império Romano, que foi pego, preso, torturado, ridicularizado pelos romanos, ninguém que ninguém conhece. Não comece por aí. Comece impressionando eles. Comece falando sobre estas coisas. Use argumentos filosóficos para impressioná-los sobre a validade do cristianismo. Talvez, Paulo, nós pensaríamos assim. Antes de entregar o produto diretamente, sem nenhum contexto, tente fazer uma ponte entre o cristianismo. Veja, são dois grandes homens aqui, coloque junto, um do lado do outro, Cristo e Homero, ou talvez Cristo e Péricles, o grande líder de Atenas, no século IV a.C., e tente comparar os dois. Faça uma ponte entre esses dois, para que eles vejam que Cristo não foi alguém somente desprezado, mas um grande homem que falou coisas maravilhosas. Tente fazer uma ponte entre Jesus Cristo e Machado de Assis. Faça uma citação filosófica a cada ponto. Tente argumentar com a cultura atual. Não chegue a Cristo, porque veja, as pessoas elas vão rir, elas são inteligentes. Que mensagem estranha, criação do nada, Cristo, caminho para o céu, Deus, homem. Isso é algo estranho, a cultura de pessoas elevadas. Assim, Paulo, não faça isso. Só depois de convencê-los da superioridade do argumento cristão, então aí você possa falar sobre Jesus Cristo, arrependimento, nova vida, e dizer que eles estão errados nesta idolatria e que Deus irá julgá-los, mas Ele mostra misericórdia. Mas Paulo disse diante de tudo isso, não. Porque Paulo sabia muito bem que se ele anunciasse, informasse aquelas pessoas o Evangelho de uma maneira direta e simples e clara, ele sabia muito bem que aquela mensagem simples, clara, direta, trazia consigo um poder muito grande, capaz de transformar a vida daquelas pessoas, sem a necessidade de convencê-las com argumentos humanos. Paulo sabia que esta simples mensagem do Evangelho, que ele resume aqui, o testemunho de Deus, Cristo crucificado, sendo diretamente anunciada, trazia um poder capaz de transformar vidas. Ele diz isso de uma maneira mais direta a um outro grupo de intelectuais, a uma outra cidade, em Roma. Ele fala da seguinte maneira àquelas pessoas: queridos amigos, ele diz, como que dizendo aqui aos coríntios, eu não preciso fazer estas coisas, eu não me envergonho de Cristo, eu não me envergonho de pregá-lo diretamente. Há um poder, a sua palavra, o testemunho de Deus em Cristo é o poder de Deus para salvar pecadores. Assim, Paulo não seguiria esta diretriz humana. Ele sabia muito melhor. Ele sabia que havia um poder nestas verdades muito maior de convencer, transformar pessoas do que qualquer poder emocional,
lógico da pura oratória humana, apenas do raciocínio humano e filosófico. E é isso que ele está dizendo aqui. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, isto é. Versículo 4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, do Espírito e de poder. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a palavra que ele pregou não foi apenas uma palestra e todo mundo foi embora. Não, o Espírito de Deus operou e pessoas foram convertidas. O Evangelho é o poder de Deus. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ao pregar, o Espírito acompanhou a mensagem e vidas foram transformadas. O Evangelho, o dunamis, não é aquela força poderosa que o Evangelho tem pelo Espírito para resgatar almas. É maravilhoso, queridos amigos. É maravilhoso. Deixa eu fazer uma aplicação aos crentes nesta noite. Você não precisa, meu querido amigo, você não precisa de toda a apologética, embora a apologética seja muito bom e necessária em alguns momentos para tirar pedras do caminho da pessoa que você está apresentando o Evangelho, mas você não precisa tentar engraciar o incrédulo, o morto espiritual, que não compreende as coisas elevadas, a sabedoria de Deus, tentando por instrumentais humanos levá-lo a Cristo. O Evangelho já traz este mecanismo, pregá-lo, anunciar Cristo Jesus, sua vida, sua morte substitutiva, diretamente, urgir, instar, traz em si um poder grandioso do alto para transformar pessoas. Não é maravilhosa a simplicidade do Evangelho? Eu me pergunto o que acontece com muitos em nossos dias, que preferem rebuscar tanto a mensagem, enchê-la de citações e de grandes citações de poetas, de filósofos e de grandes raciocínios, como se isso fosse o poder estivesse na oratória, na capacidade humana. Não, graças a Deus que não. O puro e simples Evangelho, com fidelidade pregado, direto da palavra, instando e urgindo, o Espírito usará para derrubar as barreiras da incredulidade e salvar pessoas, para que a glória seja dada a Jesus Cristo e não ao instrumento humano que transmitiu esta mensagem. Esta é a sabedoria de Deus, esta é a diretriz de Paulo e este é o poder do Evangelho. Bem, Paulo sabia muito bem. Ele sabia que a simples explicação do Evangelho, sincera, fiel à palavra, era o caminho de salvação e o poder para a salvação. É sobre isso que ele está falando então nesses primeiros 5 versículos. Não seria de uso algum ele aplicar a oratória humana. Na verdade, ele cegaria o fio da espada. E ele está dizendo: se eu pudesse usar os meus melhores argumentos, os mais poderosos argumentos da oratória humana, e conseguisse desta maneira convencer aqueles politeístas e aqueles incrédulos a respeito da existência, da realidade de Deus e da verdade da mensagem do cristianismo, e se este convencimento destas pessoas fosse alcançado, atingido pelo esforço do raciocínio humano, isso não faria bem algum àquelas pessoas que foram convencidas, porque a fé deles estaria sustentada, teria como base o raciocínio humano. E uma vez que uma pessoa mais esperta e capaz pudesse oferecer um outro raciocínio que soasse mais plausível e mais lógico contra o raciocínio cristão, então o chão, o sustentáculo da fé dessa pessoa desabaria por inteiro. Por isso Paulo diz, versículo 5, para que a vossa fé, crença, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, a vida transformada, um novo caráter, a obra do Espírito Santo. Quão simples, quão sábia é a mensagem do Evangelho entregue ao povo de Deus para levar a toda a alma. É maravilhoso, é impressionante, não é? Deixa-me tocar agora em nosso versículo de número 2. Porque nada me propus fazer saber, ensinar entre vós, senão, ouça aqui o resumo de toda a história, a Jesus Cristo e este crucificado. Impressionante. A mensagem de Paulo naquela faculdade de ciências humanas era sobre um homem
amarrado no tronco, talvez o tronco de uma árvore, torturado, humilhado, desprezado por eles, a sua audiência, os gregos e romanos. Impressionante, não é? A diretriz do apóstolo Paulo para trazer a mensagem de Cristo àquela nação. Paulo, você vai falar sobre um homem que aos olhos desse pessoal aí foi um derrotado, um sujeito obscuro, de uma nação obscura, não iluminada pelo conhecimento ocidental. É este o produto que você tem a oferecer para ganhar estas pessoas para a sua religião? Alguém morto, preso e morto como ninguém pelos romanos em um determinado momento. Paulo, sobre todas as pessoas a respeito de quem você poderia falar, logo Jesus Cristo, alguém que morreu num instrumento criado pelos romanos, que tinha a assinatura dos romanos para escarnecer, humilhar, trucidar um inimigo. Por que não falar de um rei, de um imperador, da ciência, da tecnologia, da arte, coisas admiradas pelo ser humano? Por que dizer, eu escolhi, versículo 2, eu decidi, um homem pregado a uma cruz? É tremendo, não é? Você pensaria humanamente falando e concordaria comigo que essa seria a diretriz errada. Nós não tomaríamos essa diretriz. Em Corinto haviam soldados romanos e todos eles sabiam sobre Jesus Cristo, que foi esmagado por eles. Na Palestina haviam legisladores, dignitários, filósofos, todos estavam ali. Cristo crucificado, que impressão isso vai causar? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo para eles e para nós, não há uma mensagem neste mundo que pode ser comparada a esta mensagem que Deus entregou, que carrega com ela um poder tão grande de transformar permanentemente, não por um período de tempo, até que outra escola de pensamento venha maior, mas pela eternidade, mudar o caráter de pessoas, como o Evangelho da Graça Redentora. Permita-me falar um pouco sobre isso, meus queridos amigos. Cristo Jesus, Jesus Cristo e este crucificado. Sabe o que está incluso aqui nesta frase, nesta declaração? Nós estamos falando sobre a crucificação do Senhor Jesus, o maior evento alcançado, realizado, preparado e alcançado em toda a história humana, em toda a história do universo. É resumido nessas palavras: Jesus Cristo crucificado, este crucificado. Eu já ilustrei dessa maneira anteriormente, mas penso que é sempre uma ótima ilustração, porque a maioria conhecem. Deixa-me tentar fazer uma comparação aqui. Jesus Cristo e este crucificado. Chegar a este ponto, ao ponto da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Isso não aconteceu de repente, de uma hora para outra. Um dos maiores feitos da humanidade no século XX, que não foi apenas um feito, um ato realizado, mas foi a realização de um desejo profundo do ser humano, desde que o ser humano existe, foi conseguir colocar um ser humano fora da órbita deste planeta e pisando sobre a Lua. Um dos maiores feitos da humanidade em termos de tecnologia, de conhecimento, de esforço no século XX. Foi um projeto, sobretudo conduzido pela Agência Nacional de Aviação dos Estados Unidos, apelidada de NASA, e muito tempo planejando, décadas planejando, até o ponto que eles conseguiram reunir e formular de fato um projeto plausível e possível, teoricamente falando. E eles apelidaram esse projeto de Projeto Apolo. E seriam várias tentativas com o objetivo de colocar pelo menos 32 astronautas fora da órbita e possivelmente colocá-los sobre o pó da Lua, pisarem ali. Você se recorda, não me lembro mais quantas missões a Apolo aconteceram, eu não era vivo na época, porque a última foi em 70, se não me engano, mas eu li tudo a respeito. Talvez você tenha lido e assistido vários documentários também. Me parece que foram 17, alguns mencionam 23 missões ou projetos Apolo 11. O objetivo era lançar essa espaçonave fora da órbita terrestre e colocar o ser humano ali na Lua. Bem, queridos amigos, até chegar a este ponto, veja, foi a número 11 que sucedeu, Apolo 11.
A primeira tentativa com o lançamento de 3 homens astronautas, depois de 300 quilômetros de distância do solo terrestre, fogo dentro da cabine, eles foram carbonizados vivos. Você deve ter lido alguma coisa a respeito. Uma tristeza. Várias outras tentativas, até que a 11ª, em 69, alguma coisa assim, se não me engano, ou um pouco antes, talvez, deu certo. Apolo 11. E 3 astronautas foram levados, 2 deles pisaram na Lua e um continuou orbitando e monitorando toda aquela situação. Mas para chegar a isso, queridos amigos, junte tudo. Uma imensa equipe de cientistas e tecnólogos, lidando com todos os tipos de problemas físicos no caminho deles e criando soluções para estes problemas. Bilhões de dólares do governo norte-americano e de fundos mundiais reunidos, tentativas simuladas, feitas, refeitas, vidas ceifadas, não é? Na Apolo 1 em 67, fogo na cabine, como eu mencionei, até que em 69, então, o sucesso de tudo isso aí. Quantos problemas físicos eles precisaram enfrentar para colocar estes homens fora deste ambiente criado para o ser humano? Veja, o que eles vão comer ali. Você não pode cortar a verdura, cozinhar dentro de uma cápsula como aquela. Fogo, não é? Oxigênio e fogo, combustão. Assim foram criados os alimentos, foram reduzidos aos seus nutrientes, a pó, a certas cápsulas alimentares. Mas há certos pós que precisam ser aquecidos, mas você não pode acender fogo ali. Então nós precisamos criar uma maneira de aquecer a matéria sem usar o fogo. Alcança-se a produção do aquecimento por micro-ondas. E logo isso chega em nossas cozinhas. Quantos desafios e problemas. E como lidar com o problema da falta de gravidade que afeta os ossos desses homens, e a digestão e o envelhecimento e tantos outros problemas. Esse negócio de carregar relógio aqui não dá, vamos pendurar ele aqui, colocar uma tira e deixar ele aqui, tem que ter um cronômetro, um relógio digital, aparece todas estas coisas, mais preciso. Quantos problemas e quantas soluções, quanto dinheiro, quantas vidas ceifadas, quantos cálculos. Novos cursos universitários surgiram após isso, novas linhas de produção científica, tantos e tantos experimentos foram realizados até chegar a este ponto do homem pisar na Lua. Se você crê nisso, eu creio. Um projeto muito grande, não é? Muito, muito grande. Agora, queridos amigos, coloque isto do lado de Cristo Jesus crucificado e o que foi necessário para que isto acontecesse naquele dia, diante de uma das portas de Jerusalém, pelas mãos dos romanos. Pense sobre isso. Quando você põe uma coisa do lado da outra em comparação, é quase injusto, não é, tentar comparar a obra do Senhor Jesus Cristo, o que está envolvido nisso, com o alcance do ser humano na Apolo 11, tão pequena, não é? O plano de salvação que envolveu a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, antes da criação da matéria, antes da criação do mundo, que Deus, se eu posso usar nesses termos que nós compreendemos, tenha se reunido um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Santo Espírito, e preparado todas as coisas para o resgate de homens e mulheres pecadores. E tudo isso resumido, um projeto e um nome foi dado a este projeto: Jesus Cristo e este crucificado. Sabe quanto está envolvido nisso aqui? Uma promessa foi dada lá no início a Eva, que o Salvador viria, e milênios se passaram, e todas as coisas foram coordenadas para que o Salvador nascesse naquele lugar obscuro, para ser o Salvador de bilhões de homens e mulheres. É o maior plano na história do universo, construído, pensado na eternidade, na mente de Deus, que viu a rebelião humana, que sendo justo e misericordioso também, decidiu resgatar tantas e tantas pessoas, e a sua criação seria resgatada. Oh, queridos amigos, é difícil realmente resumir estas coisas em poucas palavras nesta noite. Vai para nós, além da nossa compreensão.
Mas deixe-me colocar nesses termos. Havia um problema diante de Deus para se alcançar este projeto. Estou usando linguagem simples, com toda a reverência. Deus não tem qualquer problema que não possa ser resolvido ou que tome algum tempo para ele resolver. Mas coloquemos desta maneira. Houveram vários problemas para Apolo 11, não é? Havia um problema diante de Deus. Vamos chamar isso de um problema diante de Deus. E o problema é este, para alcançar Jesus Cristo crucificado, a salvação de almas. A lei de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus exige, demanda que o pecador seja punido. E a punição não são 10 anos ou 10 séculos, é um pecado contra um Deus eterno, que cabe uma punição eterna, um inferno eterno. Este homem será punido eternamente. Como pode Deus também manifestar o seu amor e cumprir o seu plano de resgatar e trazer para si este que se perdeu por toda a eternidade e se alienou? Como pode, colocando nestas palavras, Deus ser justo e perdoador ao mesmo tempo? Como pode reunir misericórdia e justiça em um só ato? Este é o problema. Na verdade, não é um problema para nós, mas a resposta está aqui: Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. Deixa-me explicar isto. Na eternidade passada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu falo com toda a reverência, decidiram, e o diálogo foi algo assim, que o Pai, em seu amor tão grande, decidiu mostrar este amor e resgatar bilhões de homens e mulheres alienados e perdidos. E o Filho seria o executor deste projeto, deste plano. E o Pai diz ao Filho: se tu fores como um homem, tomando um corpo e uma natureza humana para representá-los e pagar no lugar deles, eu te darei toda esta humanidade e todo o poder para andar com eles e ser amado por eles e expressar a eles o meu amor e a minha glória e o meu poder e trazer de volta todas as coisas que nós um dia planejamos e decidimos na eternidade. E o Filho diz ao seu Pai querido: eu irei, e eu levarei sobre a minha alma e o meu corpo a culpa e a punição que a tua santa lei, ó Pai, exige e comanda sobre pecadores. E ele então toma um corpo e uma natureza humana no ventre de uma mulher, Maria, mantendo, é claro, a sua santidade e a sua divindade, para que pudesse em seu corpo humano, mas fortalecido por sua divindade, suportar a carga e o peso da punição divina sobre um mero homem, e não ser destruído, e viver como um representante do homem diante de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, de todo o seu coração, e amar a Deus, o seu Criador, e servi-lo e submeter-se a Ele. E o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo e nasce e traz carregando em seu coração o nome de todas estas pessoas que o Pai deu a Ele, por quem Ele veio verter naquela cruz cada gota do seu sangue. Ele morreu ali não por pessoas serem salvas teoricamente, mas ele morreu por pessoas específicas que o Pai deu a ele. Ele trouxe os seus nomes em suas mãos. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada. O seu sangue é poderoso e eficaz e irá cumprir todo o propósito de Deus. E, queridos amigos, tudo isso é resumido nestas palavras: Jesus Cristo e este crucificado. E tendo cumprido toda esta justiça requerida pela lei de Deus, Ele enviaria o seu Espírito Santo a este mundo, que tomaria esta mensagem de Cristo crucificado, proclamado pelos servos de Cristo,
e empoderaria esta mensagem à mente e o coração de homens e mulheres pecadores para trazê-los de volta ao Pai. Não é maravilhoso? Se você pensar sobre um sentido, uma linha de significado na história humana, porque parece tudo confuso, não parece ter sentido qualquer. Se você pensar sobre, nós chamamos isso de filosofia, de conhecimento, de compreensão, sentido no movimento da história, é a vinda do Senhor Jesus. E aquele momento ali naquela cruz foi o ponto mais alto da história humana. E ali se inicia o final dos tempos, é claro, porque tudo já foi cumprido. E agora ele chama homens e mulheres pecadores ao arrependimento pelos seus próprios méritos, garantindo a salvação de pecadores. Perdão, queridos, não quero distrair ninguém. Pense sobre isso. Pense sobre o preço. Quantos dias há diante de nós antes da eternidade? Nós estamos no final de todas as coisas. Onde nós estamos? Você se pergunta às vezes diante da história, ao pensar sobre outras nações, sobre o tempo que passou, onde eu estou, onde eu me encontro, o que é isso tudo? Nós estamos no final, na beira, chegando ao fim. E este é o sentido de todas as coisas. Cristo Jesus crucificado no lugar de pecadores. Oh, meus amigos, o maior evento, o mais caro dos eventos, não foram bilhões de dólares, foi a vida do Senhor Jesus Cristo, o seu próprio Filho, o seu amado Filho, Salvador. Que preço tão grande! O que Apolo 11 alcançou? Bem, muitas coisas, não é? Mas o que o Senhor Jesus alcançou foi para a eternidade. Cristo Jesus sendo morto numa cruz. Eu me recordo alguns meses atrás, um noticiário nesses canais que banalizam a violência, por acaso estando em um lugar, em uma tela, mostrando o caso de um rapaz, um jovem, cuja mãe tinha um pequeno comércio em um determinado local em São Paulo. Ele estava ali, a mãe estava no caixa, 2 ladrões chegam, uma arma é sacada, a mulher dialoga com eles e tenta resistir. O homem aponta da direção dela para atirar, o jovem filho corre e salta na frente da sua mãe, ele atira e o jovem é morto no lugar da sua mãe. Esse é um ato tão tocante, não é? Tão tocante. Mas coloque isso ao lado, por mais tocante que seja, do Senhor Jesus Cristo crucificado. Aquele homem salvou a sua mãe e ela viveria, mas ela viveria pela metade, sem o Senhor. Uma pessoa. O Senhor Jesus, em sua morte, ao colocar-se no lugar da minha condenação, salva bilhões de pessoas. Aquela mulher viveria por alguns anos a mais, a sua morte garante a vida eterna. Esse ato altruísta, de grande amor deste jovem, deve ser reconhecido. Em alguns anos ou meses seria esquecido, mas o que o Senhor Jesus Cristo fez, nunca, 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 jamais será enterrado, jamais será esquecido. A cruz, Jesus Cristo e este crucificado, o preço disso aqui foi tão grande, queridos amigos. Eu coloco agora diante de você, em forma de contraste, o que você pode comparar a isso de valor moral, espiritual ou material. Lhe é oferecido esta salvação, lhe é oferecido este perdão, consequências eternas que começam aqui nesta vida. Porque você protela e empurra para frente? Porque você não corre ao Senhor Jesus Cristo e clama por misericórdia e por salvação? Ali está o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, braços abertos. Isso foi de propósito, recebendo pecadores, seus olhos fechados, preso, sangrando. Quantas coisas são ditas, não é? Na maneira como ele morreu. Pense sobre isso nesta noite.
Cristo Jesus crucificado no lugar de pecadores. Eu preciso concluir aqui. Essa foi a parte dele. Mas há diante de nós, por nossa parte, um problema também. Eu devo chamar de o problema do pecador. E o problema é este. Quando nós entendemos esta mensagem e entendemos o estado da nossa alma diante de Deus, a reação natural é de incredulidade no amor de Deus. Ele não vai me salvar. Como Ele pode salvar a mim, perverso como eu sou? Como eu posso ir a Ele para esta salvação, sendo Ele santo? Este é um grande problema, não é? Ele não irá me receber, eu digo a mim mesmo. Ele é santidade e justiça, eu sou todo o contrário. Como Ele pode me salvar se eu devo ser condenado, julgado por Ele? O apóstolo João diz em 1 João, no capítulo 2, versículo 2, que Deus enviou o seu Filho, esse é um outro título, para a propiciação por nossos pecados. Cristo Jesus crucificado, seu Filho enviado para a propiciação pelos nossos pecados, também resume a obra de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo foi para nos tornar propícios a Deus, aceitáveis diante de Deus. Você pode usar um outro termo bíblico, reconciliação. Quanta coisa está dentro deste termo, reconciliação. É um grande termo na Bíblia. Assim eu tenho uma garantia da palavra de Deus, que indo a Ele, como eu estou, na mancha do meu pecado, embora sendo Ele santo, Ele deve julgar e me destruir, de uma maneira que eu não compreendo em meus sentimentos, mas entendo pela mensagem de salvação. Eu exerço fé nesta verdade, porque é Deus quem está dizendo. Eu reconheço o estado real da minha alma diante de Deus, a condenação iminente. Eu vou desta maneira a Ele, eu me lanço sobre Ele, eu clamo a Ele, e Ele não me rejeitará. Ele não me rejeitará. Ele foi enviado para propiciação por nossos pecados, nos levar de volta ao Pai. Pense sobre substituição, isso ajudará a ter mais clareza. Morrer no lugar de um pecador, sofrer no lugar de um pecador, levar a carga da punição de um pecador, abrir o caminho para o céu para um pecador. Na cruz, o Pai deu a vida de seu Filho. Sabe, um dos erros que eu tinha em minha mente no passado era uma incompreensão sobre o amor de Deus. Eu pensava da seguinte maneira: Jesus Cristo tem tamanho amor, Deus está irado, o Pai está irado, e Jesus Cristo precisa sofrer e pleitear, suplicar ao Pai que salve pecadores. Até eu entender este versículo glorioso de João 3,16, que foi Deus quem tomou a iniciativa, Deus o Pai que amou e enviou o seu Filho. Foi do coração do Pai santo e justo, do Deus triuno. O amor está no Deus triuno. Ele desejou, Ele entregou, Ele deu o seu Filho como meio de reconciliação. Se isso não é amor, o que poderia ser? Se isso não é uma prova de que eu posso ir a este Deus que permanece santo, justo e deve punir o pecado, indo a Ele pela fé em Cristo Jesus crucificado por mim, Ele me salvará. Esta é a promessa, esta é a verdade, este foi o custo. Ouça essas palavras do apóstolo Paulo, no versículo 4, 5 e 6. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. O que você vai abraçar em contraste com a sabedoria de Deus é enviar Cristo para resolver este problema. Alguma filosofia humana? Você sabe o que é a história da filosofia? É uma briga e um destruindo o outro, e nada se mantendo em pé, um contradizendo o outro. Filosofias que se auto-aniquilam. Mas a solução do problema, realizado por Deus em Cristo Jesus, permanece de pé por toda a eternidade. O que você vai abraçar como sentido, como significado para esta vida? Como resposta para a morte e o que vem depois? Que ideologia, filosofia, religião você irá seguir? Será que ela pode ser comparada a Cristo crucificado? Simplesmente não, queridos amigos. Mas ouça esse versículo de número 9. Mas como está escrito, as coisas... Bem, deixe-me começar do versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, observe, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, e príncipe pode se referir a grandes pensadores também, pessoas de raciocínio elevado, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Se eles tivessem chegado à conclusão que Cristo é o caminho de salvação provido por Deus, eles não destruiriam Cristo, eles preservariam na compreensão deles, não teriam matado a Cristo, mas é a morte dele que salva, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens são as que Deus preparou para os que o amam. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu busco conhecimento, sabedoria, porque o conhecimento ele traz uma certa liberdade, não é? Certos problemas, certos erros. Ele eleva um pouco o ser humano em seu intelecto acima da vulgaridade deste mundo. E nós buscamos por meio destas coisas, da arte, da música, do conhecimento, da leitura, ter acesso a certas experiências de compreensão que o homem comum não tem. Ouvir certas coisas maravilhosas para além da vulgaridade musical dos nossos dias. Ver com os olhos da compreensão, visões mais claras das coisas diante de nós, com compreensão, não é? Veja, queridos amigos, se eu tenho a Cristo, eu tenho o perdão de meus pecados, e eu tenho tudo isso em um nível tão superior, que não há palavras para expressar o melhor que você já ouviu nesta vida, viu ou compreendeu. O que Deus preparou dessas experiências gloriosas não podem ser exemplificadas aqui, porque não chegou ao ouvido, à compreensão, à visão do ser humano. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens são as que Deus preparou para os que o amam. É maravilhoso o que aguarda um pecador perdoado e regenerado por Cristo. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos na presença do Senhor, oh, meus amigos, será maravilhoso, maravilhoso. E a nossa mente será emancipada desses 10% apenas, assim por dizer. E conhecimento derramado dentro de nós, e nós compreenderemos coisas grandiosas. Isso será só o início, nós avançaremos conhecendo e compreendendo. E nós não sentiremos mais esse cansaço terrível que nos acompanha depois de uma certa idade. Haverá essa liberdade e um poder muito grande para explorar este novo universo criado pelo Senhor Jesus Cristo, tão maior, tão melhor do que este agora. Coisas que nós não podemos contemplar aqui. Por quê? Porque quando você contempla, por exemplo, a natureza, uma paisagem bela, com árvores e degradês de cores nas árvores, é belo, não é? Mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é o resultado de destroços do dilúvio.
de confusão, de desordem, e mato cresceu ali em cima. Há uma certa beleza, mas quando o Senhor reconstitui isso de volta ao jardim, à ordem, ao paraíso, como será a visão destas coisas? E a música que nós ouviremos, e os hinos que nós entoaremos, nada a ser comparado com o nosso cantar aqui. Será tão maravilhoso. E tudo isso está dentro destas palavras: Jesus Cristo e este crucificado. E tudo isso é proposto, oferecido gratuitamente àqueles que receberão pela fé a verdade libertadora em Cristo Jesus. Não se prive da graça de Deus. Não se permita descansar na consciência, até descansá-la em Cristo Jesus, Ele crucificado, ancorado, firme para a minha salvação, para o céu, para partir certo e seguro com o Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho da graça redentora. Que o Senhor tome estas palavras e as empodere em tua consciência e coração. E a minha oração é que tudo o que eu disse, e a minha aparência, e as expressões que atrapalharam o ouvir e o entender desta mensagem sejam esquecidas em tua mente. E somente o que for proveitoso pelo Espírito permaneça, e você perceba o amor de Cristo que passa o entendimento e que assegura o coração. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus nos altos, quão grande é a tua salvação revelada nestas palavras, imensa, incomparável, que é necessária uma experiência pessoal para além de palavras. Só o Senhor pode realizar isso. Ó Deus glorioso nos altos, olha sobre esta congregação, Senhor, sobre nós aqui, no limiar da eternidade, o Salvador tendo vindo e cumprindo todas as coisas, e o fim chegando. Desperta-nos do sono se ainda dormimos neste mundo, desperta-nos e constrange-nos, e não nos dê descanso, Senhor, até encontrarmos e recebermos uma resposta de paz ao nosso clamor, ao nosso arrependimento, e com ela a certeza pessoal de vida eterna. Nós te rogamos isto, ó bendito Deus, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo crucificado por pecadores, e para o teu louvor, ó Pai. Amém.